Beleza? Então, bom dia a todos. Mais um encontro do Iguaçu Vale em Cascavel, toda quinta-feira às 8 horas da manhã. E, e hoje a gente está fazendo uma votação aqui para semana que vem voltar presencial no ASIC Labs. Já fica o convite para todos, aí a gente pode debater mais no final do encontro aqui. Então, o movimento Iguaçu Vale, ele nasceu a partir de um núcleo de informática do programa Empreender, junto à Associação Comercial. E a ideia foi ver essa necessidade aqui da região, né? A gente tem uma região muito produtora de commodities, que tem alguns produtos de maior valor agregado, como ônibus, energia elétrica através da usina de Itaipu, e assim por diante, porém ainda muito aquém de produtos e serviços de alta tecnologia que podem gerar um valor agregado muito maior. Então, nós temos uma qualidade de ser uma exportadora de commodities, uma região produtora de commodities, que é muito bom para nós, mas também pensando no futuro, necessitamos aí expandir mais essa área de tecnologia com inovação, né? E aí que surgiu o Iguaçu Vale, um movimento visando transformar a região oeste do Paraná em um polo de empresas e entidades inovadoras, né? E aí assim funciona o Iguaçu Vale, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento desse ecossistema de empreendedorismo com inovação. Baseado nos mesmos princípios que deram certo em outros lugares do Brasil e do mundo, a gente se reúne semanalmente em várias cidades aqui da região oeste do Paraná. Toda semana, cada dia tem encontro em uma cidade. E nesses encontros é o momento que todos que querem se envolver com inovação têm a oportunidade de ouvir algum assunto, debater algum assunto que envolve inovação. Em Cascavel, os encontros são todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã. E se alguém assistir de outra cidade, basta entrar no nosso site lá do iguaçuvale.com.br ou no Instagram, que a pessoa vai ver outras datas, até o grupo de WhatsApp. Quem não está no grupo de WhatsApp quiser entrar, tem lá os links para cada cidade, o Iguaçu Vale de cada cidade. Em resumo, é isso, Ana Flávia. Esse é um pouquinho do Iguaçu Vale, você já conhece um pouco também. Muito obrigado pelo seu tempo e como foi dito ali, esse momento aqui do encontro do Iguaçu Vale é o momento para quem participa ou quem quer se envolver com inovação, conhecer quem está fazendo inovação, né? Seja na região ou seja Brasil afora ou o Brasil inteiro, como a ABS Startups. Então, por isso que a tua apresentação é muito importante para a gente poder se conectar mais a vocês, né? Apesar de muitas pessoas aqui conhecerem a ABS Startups, outros não conhecem. Felizmente, o movimento, o Iguaçu Vale sempre tem pessoas novas, então é legal também essa reciclagem, essa nova apresentação para quem não conhece, ou para quem já conhece, conhecer melhor. Boa. Sim, é sempre bom ter novas coisas e novas pessoas aí entrando, acho que é muito legal. Eu vou compartilhar então aqui a minha tela. Acho que eu tenho que abrir, cadê aqui? Não, pera. Abriu, está na aba do grupo. Abriu outra, aqui, foi, né? Isso. Boa. Perfeito. Opa. Show, bom dia a todo mundo. Vim então trazer um pouquinho aí do que é a B Startups, né, a nossa associação, o que a gente faz e o que a gente constrói aí para o ecossistema de startups. E aí, começando, né, só para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Ana Flávia, eu sou jornalista de formação, trabalhei sempre muito com relações públicas e estou na B Startups desde 2017. Já participei do time de marketing, já entrei em outros, comecei na comunicação e desde 2020, né, desde o ano passado, eu estou aí assumindo a área de informação. A gente começou a construir esse projeto. Hoje eu sou coordenadora aqui de informação, responsável por todas as pesquisas, os mapeamentos, na verdade toda a geração de dados que a Startups fornece aí para o ecossistema. Então todos esses estudos que são super relevantes e que têm aí esse olhar de desenvolvimento das comunidades em todo o Brasil. E antes de eu entrar especificamente na minha área, né, explicar um pouquinho aqui do nosso contexto, nós somos uma associação sem fins lucrativos. A B Startups foi fundada em 2011, então a gente completou aí 10 anos de caminhada esse ano, e a gente existe
para o ambiente ideal para as startups transformarem o Brasil, né? A gente sempre acredita aí nesse papel de transformação da inovação, então a gente tenta sempre olhar para como que a gente consegue que esse papel se desenvolva e continue crescendo em todo o Brasil, né? A gente tem também esse olhar muito de não só estar dentro dos eixos Sul-Sudeste, ou só nas capitais do país. A gente tem muito esse olhar de conseguir trazer também comunidades emergentes, olhar para outras regiões do Brasil que ainda não estão tão desenvolvidas ou que estão precisando aí desse nosso apoio. Então, a gente sempre fala que somos feitos por startups e para startups, então o nosso objetivo é sempre estar trabalhando com essas funções. E, né, aí, um pouquinho, né, do nosso missão, visão e valores, né, a gente, como eu falei, estamos aí desde 2011 apoiando startups em todo o Brasil. E como que a gente faz isso? Nós temos alguns pilares aí principais de atuação. A gente olha muito para essa questão de informação responsável, então, né, como é que a gente gera valor para o mercado através de dados, de informação, de relevância, e aí a gente está falando de outros players, a gente está falando de imprensa, a gente está falando também das próprias startups e das comunidades, né? Como é que a gente ajuda nessa construção de dados e de uma jornada mesmo de conhecimento, não só uma jornada de evolução, mas também uma jornada interna de acompanhamento, né? De ter esse resguardo aí de informações. A gente sabe que lideranças mudam, a gente sabe que comunidades evoluem, e como é que a gente garante que essas informações elas continuam existindo e se desenvolvendo. A gente também faz muito uma atuação aí de promoção às startups e de conexão. Então, a gente entende que nós somos uma instituição que conecta muitos players de todo o Brasil. Então, nosso time, a gente tem sempre esse olhar de conectar, seja startups associadas com os nossos mantenedores, seja com aceleradoras, com investidores, com outros players que se relacionam diretamente com a gente. Muitas empresas que querem começar a se relacionar mais com startups ou querem estar mais próximas de inovação, muitas vezes nos procuram e nós fazemos esse papel de ser ponte e ser essa conexão para o ecossistema, né? E também defender os interesses, enfim, das startups. Então, a gente olha aí também para algumas questões como marco legal das startups, projetos de leis, enfim, tudo o que acontece, a gente também tem esse olhar de estar acompanhando e sempre trabalhando, colocando a voz aí das startups, o que é interessante para todo o ecossistema, e trabalhamos por isso também. A gente sempre fala aí que fazemos isso porque acreditamos que as startups são o foco da inovação, né? Eles são o poder transformador. A gente tem um papel muito grande hoje dentro do mercado, já somos um setor reconhecido e queremos que isso seja cada vez mais reconhecido para quem está fora aqui da nossa bolha. Então, esse é um trabalho que a gente faz, seja com imprensa, seja com desenvolvimento, seja com parceria com o governo ou com outros players para isso. E aí, como que a gente faz isso, né? Um dos pontos, né? Nós somos uma associação, então nós temos startups associadas. Esse é um ponto que a gente faz, esse é o momento que a gente consegue diretamente ajudar o empreendedor, né? Então, diretamente, aquela pessoa que está começando a sua jornada. Hoje a gente tem 3 planos de associação, né, na B Startups, o Start, Growth, Impact, pensando em 3 momentos diferentes aí do empreendedor. Então, o plano Start, ele é um plano gratuito, justamente pensando em quem está começando uma startup, quem está precisando ali, a gente sabe que, né, gastar qualquer dinheiro ali, né, gasto nesse começo é reinvestido para a sua startup, é necessário. Então, no plano Start, a gente consegue ajudar com muito conteúdo, com uma construção ali, uma jornada para que esse empreendedor, essa pessoa empreendedora, consiga começar a sua carreira, né? Consiga começar o seu negócio. Então, a gente olha muito para essa questão de conteúdo, oferece também alguns benefícios. A gente tem um portal de benefícios onde a gente vai atrás de muitas ferramentas, empresas, instituições, ferramentas que são usadas por empreendedores, conseguir um desconto, gratuidade, uma anuidade, para justamente garantir e ajudar esse processo. O plano Growth e o plano Impact, eles são planos pagos. O plano Growth, ele é o nosso plano regular, vamos dizer assim. Ele é o plano para aquela startup que já está tendo faturamento, que já está realmente ali em fase de operação, e aí a gente consegue muitos descontos. A gente tem parceria com a AWS, com muitas ferramentas de cloud, né, de serviços de nuvem, porque a gente sabe que o empreendedor precisa bastante disso nesse momento. Então, a gente oferece também alguns programas de mentoria, porque é aquele momento em que a gente sabe que o empreendedor vai começar a se conectar com o investidor, ou vai começar a querer vender melhor seu produto, precisa treinar o seu pitch. Então, a gente olha bastante também para essa etapa aí do growth nesse plano.
E o Plano Impact, ele é um plano, a gente abre ele batches ao longo do ano, então acontecem 4 batches ao longo do ano de abertura. As startups se inscrevem para participar. O Plano Impact, ele já é para startups que estão em fase aí de escala, né, tração escala, que já estão grandes no mercado e que querem se conectar com grandes corporações. Então, a gente tem ali, ele é mais voltado para essa parte de conexão, para quem quer estar mais próximo de grandes empresas, que são os nossos mantenedores. Então, nós temos alguns jantares, alguns eventos um pouco mais voltados para negócios, exatamente. Mas, enfim, são 3 planos de diferentes modelos. A ideia é conseguir ajudar esse empreendedor nessa jornada aí que ele está acontecendo. E aí, nisso, a gente tem aí, eu trouxe aí alguns, né, enfim, mentorias, pitches, a gente tem mais de 1 milhão em benefícios para cada uma dessas etapas e para essa jornada. E até aqui também trazendo um pouquinho, né, dos nossos mantenedores. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, então todo o nosso apoio vem das grandes empresas, de quem quer se conectar aí com o ecossistema, de quem apoia o nosso trabalho e as nossas iniciativas. Então aqui esses são os nossos atuais mantenedores. São empresas que querem estar próximas e que estão próximas do ecossistema, que atuam diretamente nos nossos eventos, nas nossas ações, e que se conectam e geram aí esse engajamento, essa conexão com o mercado. E trazendo aí, né, falando um pouquinho de informação, que é um dos pilares que a B-Startups atua e onde eu diretamente atuo, a gente tem muito essa preocupação de ser essa referência de informação, no sentido de garantir que cada vez mais pessoas conheçam o nosso ecossistema, que ele seja reconhecido pelo nosso potencial e pelo nosso desenvolvimento, e que a gente consiga acompanhar essa jornada. Então, hoje a gente tem mais de 13 mil startups mapeadas em todo o Brasil. A nossa base de dados viva, que a gente chama, é o Startup Base. Ela é uma base pública aberta para consulta, então qualquer pessoa pode entrar no site e acessar as informações, conhecer as startups, conhecer um pouquinho mais, fazer alguns filtros e entender um pouquinho mais ali. E ela é atualizada em tempo real, então sempre tem novas startups entrando e atualizando. Além disso, né, da base de dados, nós fazemos um trabalho de estudos, né, que é entender, fazer algumas pesquisas e trabalhar especificamente nesses conteúdos, que é muito do trabalho que eu faço, que eu vou contar agora para vocês, mas a gente já tem hoje mais de 70 mapeamentos de comunidades feitos. Nesse mapeamento, a gente olha não só para a startup, mas também para os atores, para quem participa dessas ações. E a gente também faz o diagnóstico de comunidades, que é uma ferramenta que a gente utiliza para ajudar líderes de comunidade a conseguirem entender como é que está o momento atual da sua comunidade e traçar os seus planos para os próximos passos. E aí, né, por que a gente faz, né, a área de informação, quais são as nossas missões? O nosso olhar é muito aqui em trazer volume de informação, então, ou seja, como é que a gente faz as pesquisas para trazer mais base de dados, né, com informações validadas e confiáveis sobre o ecossistema, né, representatividade, então como é que a gente mostra a força das startups, como é que elas estão atuando aí em todo o Brasil e como é que isso pode trazer visibilidade para esses empreendedores, para essas comunidades, e através de relevância, né, como é que a B-Startups continua sendo referência aí de informação confiável, né, que seja esse player de acesso e geração de inteligência para o mercado. Né, como é que a gente trabalha não só a captação desses dados, mas também gera insights, gera materiais e gera conteúdo para todo o mercado. E aí aqui eu trouxe um pouquinho de como que são os nossos estudos, como é que a gente gera essa informação para o mercado. Desde o ano passado, quando a gente reestruturou a área de informação, e hoje eu aqui à frente, nós temos agora alguns produtos de estudos que a gente faz ao longo do ano. Então, nós continuamos fazendo o mapeamento de comunidades, ele é o nosso principal material, ele é um estudo anual que a gente faz para mapear startups e atores nos ecossistemas de todo o Brasil. Então, a gente mapeia não só as iniciativas dos empreendedores, como também quem são os pilares que estão dentro de cada comunidade, que são aquelas 70 que a gente mapeou até o ano passado. Esse ano a gente está aumentando, a ideia é que chegue a 90 comunidades mapeadas nesse nosso estudo mais completo. A gente também tem o diagnóstico de comunidades, que é essa autoavaliação que as comunidades fazem, e a gente consegue trazer o grau de maturidade que elas estão e ajudar com que os líderes consigam traçar suas metas e seus planos para os próximos anos. Temos os mapeamentos de nicho, que aí são os estudos que a gente faz por verticais. Então, como é que a gente trabalha e entende um pouquinho mais
por segmento no Brasil. Então, esse ano a gente já lançou o mapeamento de EdTechs no começo do ano, olhando aí para educação, lançamos o mapeamento de AgTechs também, olhando aí para agro, e temos mais 3 mapeamentos de nicho ainda esse ano para lançar, que são de mineração, Clean Techs e Health Techs. Então, a gente também olha um pouquinho para como é que estão esses verticais, como é que está investigando um pouquinho mais desses nichos, desses mercados. E aí a gente também tem alguns outros materiaizinhos que são os playbooks. Os playbooks são os nossos guias de boas práticas, que a gente chama, porque como nós fazemos muitos eventos, muitos projetos que envolvem outros players, a gente tem muito conhecimento acumulado ali, experiências, dicas ali do que acontece, e a gente aproveita esses materiais para fazer playbooks. Então, a gente tem playbook de boas práticas entre relacionamento entre startups e governo, que vem muito da experiência que a gente tem com o PitGov, com alguns outros eventos aí de conexão com o governo. Nós temos playbooks corporates, que mostram aí também, o último que a gente teve era sobre POC especificamente. A ideia esse ano é fazer uma versão um pouquinho mais estendida, trazer um pouquinho de M&A, trazer um pouquinho, né, dos corporate venture capitals que tem acontecido. Então, como é que a gente tem essas boas práticas aí de corporações e startups, playbook de comunidades, né? Quais são as boas práticas, uma boa passagem de bastão, para alguns pontos que a gente absorve durante o ano nos nossos eventos, seja o Falcon, Startup On. Então, a gente faz esses materiaizinhos aí de boas práticas. E nós temos alguns outros materiaizinhos que são os reportes e os insights. Esses são materiais mais pontuais, onde a gente olha para algum conteúdo, algum tema que seja relevante para o mercado. Então, nós temos alguns reportes como reporte de diversidade, reporte de empregabilidade, reporte de investimento, então olhando aí para alguns eixos aí que fazem sentido para o nosso mercado. E os insights, a gente tem uma página no site da B-Startups só de insights. Então, lá ele é atualizado todo mês, semanalmente, nós atualizamos com alguns dados que sejam relevantes naquele momento. Então, às vezes, um novo unicórnio acontece, a gente puxa algumas informações e coloca lá, ou trabalha com pautas que estejam no momento acontecendo, né, que sejam relevantes ali para o mercado estar acompanhando, e a gente também está fazendo conteúdos em cima disso. E aí aqui eu trouxe para explicar um pouquinho mais para vocês sobre o mapeamento, que acho que é o ponto principal aqui, que envolve muito trabalho. A gente conta com o apoio das comunidades para ele acontecer. Inclusive, já estamos com a cooptação aberta da atualização desse ano, então queria trazer e explicar um pouquinho para vocês. O mapeamento, como eu falei, ele traz 2 pontos. A gente tem tanto o mapeamento das startups, então entender como é que está o ecossistema em relação aos empreendedores. Então, a gente faz, para isso, uma captação aberta para todo o Brasil. A gente tem um formulário de pesquisa, que é o que está aberto agora no momento, e a gente faz essa divulgação em todo o Brasil, divulga esse link do formulário, e através dessa captação de dados, a gente consegue entender um pouquinho mais de como que está cada comunidade, cada região do Brasil em relação às startups. Então, aqui eu trouxe alguns dados, algumas informações que a gente olha no material. A gente olha muito para perfil de startups, então desde entender segmento, modelo de negócio, fase, público, né, entender quem são essas startups. A gente olha também para o perfil do founder, então quem é essa pessoa empreendedora, desde gênero, idade. A gente colocou esse ano algumas questões também sobre formação, atuação dele na startup, para a gente entender um pouquinho mais de como é que está esse mercado. A gente olha também para alguns overviews regionais, então desde localização, faturamento, e aí a gente tem alguns recortes de mercado. O desse ano a gente está olhando para investimento, diversidade, e a gente incluiu empregabilidade. No ano passado a gente mapeou os impactos do Covid-19 nas startups. Esse ano a gente trouxe essa questão de empregabilidade que está bem alta para a gente entender como é que está aí, desde abertura de vagas até contratação, como é que está funcionando esse momento aí dentro das startups. E aí a gente consegue ter um grande volume quantitativo de dados para trabalhar e entender, seja por comunidade, seja regionalmente, e até entender o ecossistema como um todo. E a segunda etapa desse mapeamento é a lista de atores. Então, é a gente mapear não só, né, o lado das startups, mas mapear quem é a comunidade, quem são os atores que estão engajados e trabalhando em prol daquele ecossistema regional. Então, para isso, a gente olha para tanto a lista de atores do ecossistema, a gente faz isso em parceria com as lideranças, como também trazer cases de sucesso. Então, entender um pouquinho mais qualitativamente quem é essa comunidade, como que ela está se construindo.
E quando a gente fala de atores, né, eu falei aí dos pilares e dos eixos de uma comunidade, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho de quem que é. Eu trouxe aqui só também a carinha de como que foi o mapeamento do ano passado. Esse aqui é da região norte. A gente lança ele por blocos regionais. Então, a gente tem 5 materiais para cada região do Brasil, e dentro de cada região a gente tem o overview regional e por comunidade que nós mapeamos. E aí tem um linkzinho aqui também, quem não conheceu o material, quiser conhecer. Acaba que a gente faz esse lançamento do mapeamento e ele acaba repercutindo aí ao longo do próximo ano. A gente vai trabalhando esses dados e trabalhando esses conteúdos nos outros veículos. E o diagnóstico, que é uma coisa que a gente começou a fazer no ano passado e estamos continuando, é uma meta nossa continuar esse ano também, que é, além da gente fazer o mapeamento, então a gente entregar para o mercado e para a comunidade esse material de dados, a gente faz um diagnóstico. O que é o diagnóstico? Ele é uma ferramenta para ajudar as lideranças e todos os envolvidos, né, na comunidade a conseguir ter uma visão documentada do momento atual que essa comunidade está e ajudar com que eles consigam se desenvolver e pensar nas ações para os próximos anos, né? Sempre finalzinho, a gente sempre lança esse diagnóstico no final do ano, no último trimestre, para ajudar as lideranças a conseguirem fazer seus planejamentos para o ano seguinte. Essa é uma ferramenta que a gente conseguiu, é uma forma que a gente tem feito de conseguir olhar para o nosso objetivo, que é desenvolvimento de comunidades, e ajudar também com que cada comunidade possa fazer suas próprias ações. E claro que a B-Startups acaba atuando aí, estando próximas, o nosso time de comunidades atua juntamente nesse processo. E aí aqui, né, eu falei dos pilares, no último slide está 6 pilares, porque até o ano passado a gente considerava 6 pilares, mas a gente começou, para esse ano a gente fez uma adaptaçãozinha e incluímos mais um pilar, então agora temos 7, que são os eixos que a gente considera essenciais e que que o ideal é que eles estejam cada vez mais integrados junto com as startups, para a gente ter uma comunidade rica ali, completa, e que consiga traçar próximos passos. Então, os sete eixos são, né, o eixo de cultura. Então, como é que está aí a cultura empreendedora naquela região, como é que essa cultura de startups e de empreendedorismo acontece, e aí a gente mapeia desde eventos, histórias inspiradoras, imprensa, os evangelistas, os líderes, né, o que está acontecendo naquela comunidade em termos de cultura. Densidade, ou também conhecida aí como suporte, é realmente todas aquelas estruturas de suporte, de densidade que ajudam no crescimento, no desenvolvimento de mais startups e de empreendedores. Então, a gente está falando aí de coworkings, hubs de inovação, agentes de fomento, grupos específicos de conhecimento. Então, quem que está ali? Apoio jurídico, apoio contábil, quem que está ali, né? Quais são essas ferramentas de suporte para o empreendedorismo na comunidade? Acesso a capital, né, talvez aí muito importante, que é, né, como é que essas startups conseguem ter acesso a capital ou financiamento. E aí vai desde aceleradoras, investidores anjo, outras instituições, aceleradoras, outras instituições de fomento ali que ajudem no acesso ao capital ou desenvolvimento das startups. Ambiente regulatório, a gente está falando aí de governo, então como é que o governo, né, o setor público está conectado ou está próximo das startups e da comunidade, e aí pode ser através de programas, editais, programas como o PitGov, isenções fiscais, ou algum benefício, alguma facilidade ali para o empreendedor que está desenvolvendo o seu negócio, enfim, como que essa relação acontece em relação ao setor público. Talentos, a gente está falando aí muito do nosso relacionamento com as universidades, né, com a academia. Então, como é que existe esse aperfeiçoamento de novos profissionais, como é que tem novos talentos aí voltados para a inovação, e também essa retenção de profissionais. Então, como é que está tanto essa questão de empregabilidade, como é que está as oportunidades nas startups, também como é que está a formação de novos profissionais. Então, se existem grupos de formação, se as universidades têm alguns programas voltados para isso. Em muitas regiões do Brasil, a gente vê aí universidades próximas com programas, às vezes até substituindo o TCC por formação de uma startup, enfim, como é que está esse processo aí com a educação. Acesso ao mercado, e aí é bem o relacionamento mesmo com as corporates, né? Como é que está o relacionamento com as grandes empresas? Existem grandes indústrias e empresas naquela comunidade que apoiam o trabalho do empreendedor, que contrata a solução de startups, que está integrado aí em fornecer esse relacionamento melhor com as startups. Então, a gente também tenta entender um pouquinho disso.
E o sétimo pilar, que a gente fala que é um pilar transversal a todos eles, que a gente incluiu a partir do ano passado, no finalzinho do ano passado, e que estamos trabalhando esse ano, que é o de diversidade e impacto. A gente entende que inovação ela depende de diversidade em diferentes aspectos, né, para a gente pensar fora da caixinha, para a gente poder inovar e continuar crescendo. A diversidade é um pilar que faz muito sentido e que faz parte. Então, ele entra como um pilar transversal aí de entender como é que está essa diversidade na comunidade, nos players, como é que isso está acontecendo aí em todos eles. Então, ele é um pilarzinho aí transversal que a gente olha. E aí aqui eu trouxe, eu não sei se vocês já tinham conhecido, se alguém ainda não viu, o diagnóstico, a gente faz também, ele é um formulário de autoavaliação, que a gente compartilha com as lideranças e com representantes dos 7 pilares, dos 7 eixos. Então, a ideia é que a gente tenha uma visão ali não só do empreendedor, da liderança, mas também uma visão ali de todos os envolvidos naquela comunidade, vamos dizer assim. Ele é um formulário mais específico, que a gente roda internamente com essas pessoas, e aí elas dão ali as notas e fazem as avaliações em várias perguntinhas que a gente tem, e aí no final a gente consegue ter esse materialzinho. A gente, até o ano passado, utilizou esse esquema esse formatinho chama Teia de Aranha. Então a gente tem aqui, no caso, os 6 eixos, né, que a gente mapeou do ano passado, e quanto mais próximo do centro, né, do 0%, menor a avaliação, ou seja, ainda está aí precisando ser desenvolvido aquele ponto, quanto mais próximo ali do 100% para fora ali do eixo, mais a avaliação atual daquela comunidade está maior para aquele eixo, então talvez sejam pontos aí de destaque. A ideia aqui é não entender, não comparar também, a gente não faz ranking, a gente não compara, cada comunidade é única. A ideia desse material é justamente ajudar a ter essa visão, né? Porque às vezes a liderança, as pessoas que estão ali puxando a comunidade não conseguem saber exatamente qual ponto que elas têm que trabalhar mais ou como que elas estão hoje, né? Então a ideia é que a gente consiga entender ali os pontos, não os pontos falhos, mas os pontos de oportunidade. Falar, poxa, aqui tem uma oportunidade de crescer, de desenvolver e ir atrás de players e a B Startups também entender como consegue ajudar. E aí aqui dentro de cada pilar a gente também tem alguns pontos ali avaliados para entender. Então, dentro de cultura, que são aqueles pontos que eu comentei na última apresentação, no último slide, né? Então, dentro de densidade, cada estrutura, dentro de talentos, geração, retenção, a gente também tem ali a autoavaliação para entender um pouquinho mais. E aí a gente gera esses reports, aí a gente também tenta comparar um pouquinho com os dados e trazer alguns materiais que ajudem as lideranças nesse ponto. Tá? Esse aqui é um exemplo de um dos diagnósticos, também tem o link, depois eu posso compartilhar com vocês, caso vocês queiram ver todos os diagnósticos do ano passado, e a gente vai fazer a atualização deles para todas as comunidades mapeadas esse ano também. E aí, né, falando, como eu disse, está aberto o mapeamento de comunidades, a gente já começou esse processo, então a gente começa com a primeira etapa, que é a etapa de captação das startups, então a gente capta os dados quantitativos de todo o Brasil. Esse ano a gente chamou aí de mapa das startups, porque às vezes a gente chamava de mapeamento de comunidades, tinha uma pequena confusão, porque as startups não achavam que era para a comunidade responder e não para elas responderem. Então a gente dividiu um pouquinho, a gente chamou de mapa das startups, que é o quê? É esse formulário de captação para a gente conseguir ter a visão aí de startups em todo o Brasil, entender um pouquinho mais os dados quantitativos. Para esse ano, como eu falei aqui, a gente está olhando para o perfil da pessoa empreendedora, perfil da startup, então entender quem é a pessoa por trás e qual é as startups, qual é o segmento, os mercado público, como é que está esse mercado, o que está aquecido aí no Brasil e nas regiões. Olhando para investimentos, então, né, se estamos recebendo investimentos, se a startup está com aporte aberto, quanto de investimento ela tem recebido, como é que está essa distribuição. A gente, no mapeamento do ano passado, a gente viu aí que tinha quase 70% das startups que responderam nunca tinham recebido investimento. A gente fala bastante, né, desses recordes né, no primeiro semestre desse ano, o Brasil bateu recorde, né, as startups brasileiras bateram recorde de investimentos. Mas quando a gente vai olhar essa distribuição geográfica desses investimentos, a gente vê que ainda não está o cenário ideal que a gente gostaria. Então, é muito legal a gente comemorar números grandes de investimento como esse, mas é também papel da AB Startups e nosso papel olhar para entender se esse número é muito bom, mas ele está bem distribuído, ele está bem representado? Se não está, isso é um ponto de atenção, um ponto para a gente trabalhar. Por isso que informação é tão importante para a gente nesse sentido.
A gente olha também aí para a diversidade, como eu falei, um ponto que meio que nós temos, é um pilar aqui da Base Startups, que a gente tem trabalhado muito esse ano, que é trazer mais essa diversidade, essa inclusão dentro do ecossistema, tanto das lideranças, quanto das pessoas empreendedoras, quanto nos times. Então, a gente mapeou no ano passado pela primeira vez dados quantitativos, e a gente viu essa baixa representatividade. Então, como é que a gente faz para incentivar e garantir que isso aconteça aí para os próximos anos? Então, nós temos continuando esse trabalho de mapeamento. E como eu falei, empregabilidade foi o ponto que a gente escolheu aí para também trabalhar esse ano, para entender essa questão de retenção de talentos, oportunidades para profissionais, principalmente profissionais de tecnologia, que a gente vem aí entendendo, ouvimos bastante de muitas startups que às vezes um déficit ali de vagas para profissionais de tecnologia, como é que a gente quebra esse gap, né? Existem pesquisas aí que dizem que a longo prazo, para os próximos anos, pode ter aí uma deficiência, né, uma carência de profissionais para todas essas startups, unicórnios cada vez contratando muitas pessoas, né? Então, como que a gente garante não só também a formação de novos profissionais, mas também trazer profissionais para a área de inovação, né? Eu sempre brinco, a gente às vezes cria uns cargos em startup, né? Customer Success, Developer, não sei o quê, uns nomes que às vezes as pessoas nem se candidatam porque elas não entendem exatamente o que é aquela posição, o que é aquela vaga. E, às vezes, a gente traduzindo um pouco essa palavra, ou mostrando quais são as habilidades, as skills necessárias, faz sentido. Então, chamar essas pessoas para inovação também é um ponto importante. E aí eu deixei o linkzinho aqui, mas eu posso compartilhar, acho que o Renan está nos grupos, eu já compartilhei, mas posso mandar para vocês também o link dessa primeira captação que está aberta. O nosso convite aqui é muito de ajuda para todas as lideranças, para todas as comunidades de divulgarem e a gente conseguir captar esses dados. E aí as próximas etapas entram no que eu falei de documentar os atores, então puxar as lideranças para a gente ter o mapeamento de atores das comunidades e depois rodar o diagnóstico, que é essa nossa última etapa aí de avaliação, para fazer esse materialzinho completo, né? Entregar esse combozinho aí para as comunidades, mapeamento e diagnóstico. E acho que era isso aqui que eu tinha de slides e de coisas. Acho que a ideia mais agora também, eu falo bastante, mas é a gente bater papo. Eu estou muito aqui à disposição para a gente conversar desde esses processos ou dúvidas que vocês tenham sobre outras áreas da B Startups, apesar de eu foquei aqui em informação, que é onde eu atuo, mas se vocês também quiserem entender um pouquinho mais sobre os outros pontos, eu fico à disposição. Perfeito, Ana Flávia, muito obrigado. Pessoal, a palavra está livre, quem quiser. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas deixe vocês fazerem. Se não tiver, começa. Serginho, Ciro, Alan, você tem umas perguntas aí? Vou fazer aqui então. Bom dia, Ana Flávia, tudo bem? Sou do Sebrae, tá? Então, obrigado, né, pela apresentação, gostei bastante e eu sei que em algumas coisas já foram realizadas em parceria. Para a gente responder, por exemplo, essa questão aí das comunidades, né? É só entrar no site a qualquer tempo ou tem um momento, talvez eu tenha perdido aqui, um momento de responder para que a gente possa inserir nossa comunidade aqui da região no teu radar? Boa. A gente faz essa captação, essa atualização desses dados anualmente, nesse período do mapeamento. Então, por exemplo, agora a gente está com a captação das startups abertas, e aí a gente tem os grupinhos, a gente tem, né, os contatos aí com as comunidades, os grupos com as comunidades mapeadas, e a gente faz um documentozinho e compartilha com as lideranças para falar, olha, esse aqui quem já foi mapeado no ano passado, olha, esse aqui é o material, vocês querem atualizar? Porque a gente sabe que isso muda bastante, né? Lideranças mudam, novas pessoas entram, então a gente a gente anualmente tem esse momento de atualização desses dados, a gente compartilha com as lideranças, capta essas informações, e hoje, em 2019, a gente fez esse mapeamento no próprio documento, então ele era um PDF. Aí a gente percebeu o probleminha que era como é que a gente atualiza esses dados, né? Porque aí você tem que abrir arquivo, atualizar, não dava muito certo. Então, no ano passado, eu falei para o pessoal, falei, gente, vamos colocar isso no site. Então, hoje, cada comunidade que a gente mapeia tem um linkzinho no nosso site com essa lista de atores. O que acontece é, as comunidades, as lideranças que têm contato, que me ajudaram na atualização, elas normalmente, quando acontece alguma atualização,
elas me avisam. Então, elas podem mandar um e-mail, eles mandam um e-mail, mandam um WhatsApp para mim e falam assim, Ana, ó, tem uma atualização aqui desse material, e me mandam essa versão. Então, eu passo para o time de marketing e a gente sobe no site. E para esse ano eu quero, inclusive, ver um espaço da gente ter talvez um formezinho disponível sempre no site, para esse fluxo também ficar um pouquinho mais automático. Hoje a gente faz isso com o mapeamento. As startups que não participam no momento que a gente capta, a gente sempre deixa nos materiais um formulário aberto para que ela consiga captar em outro momento. Mas essa validação também que a gente faz com as comunidades, ela é anualmente nesse momento de captação. Mas temos esse plano sim, viu, de ter um linkzinho, de ter um pouco mais dinâmico esse materialzinho, assim, digamos. Tá, e no nosso caso, então, por exemplo, porque a gente tem uma base de startups aqui na região, né? Principalmente a AgriTech, né? E algumas outras aí pontual. Mas a comunidade também a gente tem bastante orgulho, né, do que a gente construiu aqui. A gente aguarda, então, contato, é isso? O Ronan, por exemplo, que seria a ponte, é isso? Sim. Sim, o que a gente pode fazer, a gente tem esses grupinhos, e eu até nem sei, Ronan, se está tão atualizado, porque a gente sempre traz novas pessoas e atualiza todos os anos, a gente chama de curadores, né? Enfim, que são essas pessoas das comunidades, as lideranças que estão puxando e nos ajudando. Então, a gente sempre compartilha com esse grupo, e aí pede para ele compartilhar com quem está à frente, com quem está puxando essas ações, esse materialzinho de atualização. Mas vocês que estão aqui, depois posso até pegar o contato aqui já de vocês e coloco vocês junto aqui para essa etapa de captação desse ano, para vocês já fazerem parte e estarem junto com a gente nos próximos também. Era essa a minha pergunta, a hora que eu fui, que estava travado aqui no microfone. Então, como que a gente consegue inserir as startups, o ecossistema, que nem o Alan comentou, aqui da região, né? Eu acho que é importante esse mapeamento e começar a mostrar. Hoje a gente já começa a ter uma certa densidade, não a sonhada, né? Nem perto, mas a gente já tem um ecossistema que já está num grau de amadurecimento consideravelmente bom, com startups já se destacando aí no cenário nacional. Sim, isso é muito legal. Até a gente fala muito de olhar para o mapeamento, ele começou inclusive com comunidades emergentes. A gente nem mapeava as grandes capitais, as grandes cidades, porque a gente falava, já tem muita gente olhando para elas, vamos entender e vamos trazer visibilidade e luz para as comunidades que estão começando, para todo mundo conhecer. No ano passado, a gente acabou incluindo as capitais também, porque aí a gente chegou a um ponto e falou, não, tá bom, a gente está mapeando as emergentes, mas vamos mapear todo mundo, para que realmente a gente conseguir ter uma visão macro aí de ecossistema, que é um pouco do nosso papel. Mas a gente tem muito essa preocupação de, tipo, independente do grau de maturidade, a ideia é justamente a gente conseguir ajudar a ter essa visibilidade, a ter esse olhar também nacional, que é um pouco do nosso papel aqui, de levar essa informação e construir. Então, eu já compartilho o formulário, já tem todos, pego o contato aqui, mando o formulário comunidades para as startups responderem, a gente ter esses dados atualizados. E a segunda etapa, aí essa comunicação de trazer, listar os atores e depois responder o diagnóstico, que também acho que é importante aí para essa entrega final. Aproveitando, então, isso eu também queria colocar em pauta aqui, aproveitando que está o Alan aí do Sebrae. Eu conheci a B Startups porque, acho que, sei lá, em 2018, 2019, teve uma vez que saiu no jornal Valor Econômico o mapeamento dos vales, né, do Brasil. E aí não tava o Iguaçu Vale lá, e daí a gente falou, poxa vida, né? Não sei se a Ana tá travada, só para mim aqui, se ela tá ouvindo. A imagem dela tá travada. Ana, se tá ouvindo a gente? Eu estou ouvindo, mas... Aí. Ah, tá, beleza. Eu estou ouvindo. A imagem travou, mas tá bom. Daí eu fui procurar, eu vi que o mapeamento que saiu no Valor Econômico era baseado na B Startups, eu fui atrás e comecei o contato já faz algum tempo, e aí eles explicaram que tinha um banco de startups e não estavam lá cadastrados nossas startups, por isso que não saiu no Valor Econômico, porque não tinha um número muito incipiente lá cadastrado. E acho que essa conexão aí que a gente tem que fortalecer mais, acabou ficando um pouco mais ligada a mim, veio realmente algumas pesquisas de mapeamento depois disso para mim, e então talvez aproveitando que o Alan está aqui, que é o nosso representante do Sebrae aqui hoje,
Eu sei que o Sebrae tem um banco de startups também. Aí eu não sei se é possível, esse banco de startups do Sebrae também é bem robusto, né? Acho que tem mais de 1.000 startups no Paraná, sei lá, mais de 100 só aqui da nossa região do Iguaçu Valley ou mais, né? Não sei se é possível conectar esses bancos, o banco de startups com o banco da BS Startups, o banco do Sebrae com o BS Startups. E esse mapeamento, essa pesquisa que a Ana Flávia falou que vem todo ano, acho que esse ano não veio para mim. Mas aí esse é mais simples, né? Isso eu passo para a Ana. Acho que o caminho melhor é realmente o Alan, o Hugo ali, que estão hoje como nossos articuladores aí do Iguaçu Valley Regional. Isso é mais tranquilo. O que eu gostaria de saber é mais esse banco de startups, se é possível integralizar, se a BS Startups ainda está trabalhando assim, o que dá para a gente fazer aí? Boa. Hoje a gente tem o Startup Base, que é a nossa base de dados, que tem as 13.500 startups mapeadas. O que a gente faz muito no Base é justamente esse trabalho de integrar cada vez mais bases de dados e a gente conseguir ter essa base nacional de representatividade, porque realmente ele acaba sendo muita referência, as pessoas procuram, como eu falei, ele é um banco aberto. Então, muitos jornalistas, imprensa, às vezes consultam o próprio Base, depois vem falar com a gente, falar, eu vi no Base esse dado aqui, eles mesmos já consultam, outros players também já utilizam. Então, é possível, sim, a gente, geralmente a gente faz isso muito com aceleradoras, já fizemos com alguns Sebrae de algumas outras regiões, de integrar cada vez mais isso e ter essa base nacional mais completa. No momento, não sou eu especificamente que puxo isso, o Startup Base, a gente está passando por uma reformulação dele. A gente está construindo algumas features novas, atualizando um pouquinho também da nossa base. Então, a ideia é que a gente lance essa nova versão e aí com ela tem essas atualizações acontecendo. Então, no momento, assim, a gente não consegue fazer, sei lá, migrar automaticamente nesse momento a base, porque como vai ser um novo base, né, a gente está nesse processinho ainda assim. Mas é algo que é possível de acontecer e que acho que é legal a gente fazer. É inclusive algo que o time de produto já fez algumas outras vezes, disso, está sempre conectado com as comunidades, entendendo o que está sendo mapeado e trazendo para dentro, porque é isso, é uma visibilidade, é uma conexão e também é um trabalho que a gente acaba fazendo junto, né? A gente não tem muito esse olhar de competitividade aqui, porque o nosso objetivo é trazer o máximo de informações e centralizar isso. O mapeamento de comunidades, inclusive, ano passado a gente fez em parceria com o Sebrae, então foi um trabalho que a gente fez muito junto, e também todos esses materiais, no final, eles sobem para o Startup Base, porque essa minha pesquisa, ela acaba sendo feita um pouquinho separado, porque eu preciso entender a evolução da startup, entender aquele dado, e inclusive quero aí, a nossa ideia para os próximos anos é conseguir que isso rode dentro do Base, esse é o nosso sonho, e é algo que a gente vem trabalhando e construindo internamente. Mas fica aí sim, eu já posso até fazer a ponte depois também, esse olhar de que assim que a gente tiver essa nova versão do Base, é possível subir bases de dados que já tenham aí mapeadas para a gente trazer essa visibilidade das regiões. Até eu ia perguntar, não sei, aqui de todas as cidades que estão, né? Hoje a gente, eu acho que é Foz do Iguaçu e Cascavel ali da região mais... Quer dizer, no Paraná a gente mapeia hoje Curitiba, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu, que são os que eu tenho, os grupinhos, enfim, que eu tenho mais lideranças puxando. Mas se a gente entender, até ver com vocês, se tiverem outras comunidades aí no nível que tenham aí os eixos acontecendo, os pilares envolvidos também, e uma representatividade aí engajada de lideranças para participar do mapeamento, a gente pode fazer essa conexão e incluir. A ideia é aumentar mesmo essas comunidades para esse ano. Um dos diferenciais nossos aqui, não sei se é bom ou se é ruim, a gente acha que é bom, é que a gente não trabalha em cidades isoladamente, né? O Iguaçu Valley é inspirado no Vale do Silício, então engloba várias cidades da região oeste do Paraná. A gente acredita que a região como um todo é muito mais forte do que Cascavel e Foz do Iguaçu, por exemplo, independentes, né? Então, Cascavel e Foz do Iguaçu fazem parte do Iguaçu Valley, são as maiores cidades hoje, mas todo o Iguaçu Valley contempla aí 1.300.000 habitantes, né? E aí engloba várias outras cidades, Toledo, Marechal, que já funcionam no Iguaçu Valley periodicamente. Então, e quem sabe, até a pandemia trabalhou um pouquinho, e quem sabe, mais em breve aí a gente não possa integralizar o Paraguai e a Argentina aqui na Tríplice Fronteira, porque todos fazem parte do Vale do Iguaçu, né? Então,
isso também que a gente precisa alinhar. Aqui, se a gente tentar ficar falando de Cascavel e Foz do Iguaçu separado, a gente vai ter maior dificuldade dessa integralização. Né? Você falou uma coisa certa, né? A gente, desde o início se você... do Iguaçu Haiti, a gente trabalhou sempre de forma regional. Isso é que é bacana, porque a cada cidade tem um núcleo e esses núcleos eles se ligam, né? Então, começou dentro das associações comerciais, que já estavam ali e tinham já um núcleo de tecnologia, mas eu acho que cresceu, tá? Teve o seu ponto máximo, reduziu, fez igual a curva do Gartner, lá, o hype do Gartner, né? Tem um crescimento, vai, chega um determinado ponto, ou morre ou segue. E o que aconteceu é que a gente viu essa curva seguindo, né? Isso aqui que é bacana. Isso é legal. Se vocês estão organizados aí mais regionalmente, a gente pode trabalhar, não tem problema. A gente faz isso também acho que é no Costa Vale. Eu sei que ali na região sul, que também não é, a gente antes mapeava só Balneário Camboriú, e aí a gente também conversou com eles, entendeu que eles não trabalham só como Balneário Camboriú, como uma comunidade, é todo o Costa Vale, são várias regiõezinhas, micro-regiões ali em volta, uma listinha mais grande que eles têm, e aí a gente mapeou junto, fez essa integração. Então, a gente pode fazer esse olhar, porque realmente a gente entende em cada região o que acontece, né? Existem cidades que trabalham dentro da sua própria cidade, ali dentro de comunidade. Inclusive, tem comunidades, o Brasil é tão diverso, é isso, que tem comunidade que dentro da mesma cidade tem 2, 3 comunidades separadas ali, e a gente tenta trabalhar, fala, bom, aí nesse caso a gente fala, bom, vamos unir então e mapear uma coisa só, porque como é que eu vou fazer 3 mapeamentos de comunidades nos mesmos atores ali trabalhando? Aí a gente conversa e alinha, mas nesse caso aqui acho que a gente pode potencializar e trabalhar aí como Oeste Paraense, enfim, como essas cidades que vocês têm aí, depois me passa certinho e a gente potencializa essa força de captação. O Iguaçu Vale, se a gente for traçar uma linha reta de Guaíra a Foz do Iguaçu, que são praticamente extremos, nós temos 300 quilômetros de distância. E nós temos aqui o nosso maior parceiro e de sempre, que é o Sebrae. O Alan vai poder dizer exatamente o número de municípios, mas acho que são 54 municípios, né, Alan, que contemplam o Sebrae, é isso? Exatamente. Vamos compartilhar aqui para a Ana Flávia depois aqui no chat, tem o endereço da página do Iguaçu Vale, né, na internet, onde tem um movimento aí mais puxado para os empreendedores, e a gente tem também o nosso movimento, que é o regional, que é esse que a gente está falando agora, que é o Sistema Regional de Inovação SRI Iguaçu Vale, onde a gente tem uma página no Catalisa, que é o World Labs, né, também, que é apoiado pelo Sebrae. Então, eu compartilho aqui contigo, você consegue dar uma olhada no geral, assim, como é o ecossistema, em termos de região, acho que tem mais algumas outras informações ali, mas podem contar conosco, né? Show. Você viu que a gente não gosta muito de falar de cidade, né? Eu acho bem legal esse discurso aqui, né? Porque a gente tem gente que, principalmente Cascavel hoje aqui, né? Mas nós temos esse movimento Iguaçu Vale, esses encontros, como você está fazendo hoje aqui, em Foz do Iguaçu, na cidadezinha que chama Toledo, na cidadezinha que chama Marechal Cândido Rondon, Palotina, agora Medianeira. Gostei da cidadezinha que você falou, cidadezinha Toledo, né? Ficou boa. Cascavel também é cidade... Não posso falar. Mas aí o que eu estou falando? São todas cidades menores, todas cidades menores, né, aqui da região, no máximo 330 mil habitantes, 340 mil habitantes, porém, a gente gosta de chamar de região, porque aí sim chega nesses 1.300.000 aqui, só falando de Brasil, né? Mas sim, a gente já está com um olhar assim de tríplice fronteira, porque como a gente está aqui, a gente chama de quase um cotovelo do Paraná, né? A gente está do outro lado de Curitiba, né? Do litoral, a gente está bem próximo da fronteira, então a gente tem aqui, já está pensando aqui em alguns projetos para a gente poder expandir. Mas é região mesmo, 54 parte do movimento, né? Tem a Datapar, lá o Mauro Caon participando. Isso, está em Cidade Leste, né? Então a gente já tem algumas iniciativas, né? Isso é só uma questão de tempo para amadurecer. Dentro desse link que eu vou te mandar, a gente monitora aqui o desempenho da região por caderno de indicadores, tá? A gente tem o caderno de indicadores já de 2 anos atrás, está saindo o terceiro agora.
A gente tem, nesse caderno de indicadores, tem a quantidade de startups que são mapeadas pela gente aqui na região. Hoje são mais de 200, eu acho, Ronan, acho que no último mapeamento aqui do ano passado. Então, tem o banco de dados também, aí, mas eu acho que nesse caso eu sugiro realmente que a hora que você for fazer o mapeamento das startups, que procure os Sebrais, UFs, nas capitais, que aí tem um interlocutor e você consegue o cadastro do estado todo, sabe? Então, eu acho que ficaria mais fácil aí para vocês como associação. E especificamente da nossa região a gente tem também, então no momento que precisar a gente conecta aqui. O objetivo, a gente sabe que de comunidades e de startups é se conectar mesmo, né, e abrir mercado. Sim, com certeza. Já anotei todos os pontos aqui e acho que fica legal aí minha lição de casa também de passar para vocês esses materiais, o que já está rolando, conectar todos vocês e toda a comunidade em si. Então, a gente trabalha aí com esse olhar regional para o mapeamento desse ano, para os próximos também. Acho que qualquer outra coisa que vocês sempre precisem de dados e de coisas, eu fico também à disposição. Legal, Ana. Vou te passar o contato também Tá do bem? Alan. Ou não? A minha conexão também. Você deu uma falhadinha. Boa. Voltou, Ana. Voltei, minha conexão também estável, desculpa. Tranquilo. Mas Então, peguei os links aqui. maravilha. Eu vou te passar o contato também do Alan no WhatsApp ali. Eu acho sim que hoje o Alan, acho que é a pessoa que mais pode te ajudar aqui. Ele conhece todo São 9 horas. todo o ecossistema aqui da região, né? Tá por dentro de tudo. E aí ele vai saber te passar os números tudo certinho. E tá com uma dedicação aí fenomenal ao movimento do Iguaçu Vale. Ana, já deu 9 horas, eu acho que é para te liberar e ter todos os compromissos. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo hoje, eu acho que já foi muito válido. Aqui já fizemos uma conexão muito bacana, faz tempo que eu acompanho a BS Startups e sinto assim uma necessidade da gente se conectar mais, né? Talvez faltava um momento como esse para a gente conseguir conversar um pouquinho mais em grupo aqui, falar, ó, nós temos aqui um banco já, vocês conheceram melhor, porque sempre a gente fica trocando WhatsApp, e daí é legal, mas assim, às vezes vocês não têm oportunidade de entender mais ou menos a dinâmica, como funciona aqui, e que eles falou, né, acaba às vezes, aí a gente fica muito distante, além de fisicamente, a gente fica distante porque geralmente as coisas se concentram mais no eixo Rio-São Paulo, e a gente aqui vai se desgarrando aqui, e vai tomando corpo, e vai ficando desconectado quando a ideia é conectar. Sim, com certeza. Imagina, eu que agradeço aí o espaço, Ronan, por ter me chamado, todo mundo que conhecia, o pessoal aí. Como eu falei, fico à disposição, sempre que me chamam, eu sempre estou participando, já tentei, tanto grupo do WhatsApp, eu falei, eu queria me desdobrar em 3 para cada dia ficar conversando com a comunidade, porque é isso, a gente aprende muito e numa conversa a gente entende também com quem está fazendo. O nosso papel é sempre... Nós olhamos para o mapeamento e para as coisas, mas a gente tem essa preocupação de que quem está fazendo, quem está na ponta, é quem está aí da comunidade. Então, a gente tem que ouvir, entender o que está acontecendo, como é que é a realidade e adaptar, né? A gente não dita regra de nada aqui, a gente só ajuda a dar essa visibilidade e esse crescimento. Obrigadão aí pelo espaço, a gente continua conversando e se falando, se vocês precisarem também, vocês têm aí meus contatos, quando passa para todo mundo. Perfeito, muito obrigado. Eu vou